sim, ele diz assim, ele faz um deslocamento, né? Ele tinha uma identificação, vamos dizer, narcísica, né? O Freud, nesse texto do Schreber, trabalha muito com o narcisismo. Ainda não é o narcisismo que ele vai definir depois, né? Porque esse texto é escrito antes do texto do narcisismo. Mas ele já começa a dar dica para a gente, né? Dizendo assim, o Schreber tinha uma identificação com o pai, tá? Só que não na posição do Édipo, que depois se inverte, né, para identificar-se com a mãe. Ele para na identificação com o pai. Então ele para numa posição feminina, como se ele fosse a mulher do pai. Estou resumindo, tá? Mas é mais ou menos isso. Porque o homem ele tem que fazer uma jogada de se identificar com a mãe, depois se identificar com o pai, tá? E para o objeto sexual se identificar de novo com a mãe. Faz uma virada que permite com que ele escolha uma mulher como objeto de desejo. São etapas do Édipo. A mãe é para todo mundo primeiro. Nesta primeira identificação com o pai, ele se identifica ainda como mulher. Porque a identificação não é exatamente com o pai, mas sim com o desejo do pai. Qual é o desejo do pai? O desejo do pai é uma mulher. E aí o homem, né, o menino, teria que fazer mais uma identificação. De novo, voltar a se identificar com a mãe. Porque o desejo da mãe é um homem. Então ele ficaria na posição deste desejo. O que o Freud diz é que o Schreber não fez esse ciclo completo. Depois o Lacan vai teorizar sobre isso, dizendo assim, isto é a metáfora do nome do pai, é a inscrição do nome do pai que vai determinar essa organização do Édipo. Ele fala, nos psicóticos, isso não se completa, né, não é registrado o nome do pai, e aí fica a deriva, que é a tal da fora-clusão do nome do pai. Sim, a terceira etapa do Édipo é a inscrição do nome do pai. Fala do objeto, né, que está fora, então a libido deveria ir para fora, mas ela não encontra aonde se ligar fora, então ela retorna para o próprio eu. Quando ela retorna para o próprio eu, ela pode dar a substituição dizendo assim, eu não sou eu sou o outro, porque ela não apresentava o delírio, né? Ela não apresentava o que ele diz, que a disfunção da linguagem, alguma coisa da linguagem se altera. Sim. É aquela característica de ser uma pessoa em conflito com o seu meio, é assim que ele define, né? Ele fala assim, mas isso pode acontecer na neurose também. A Dora também estava em conflito com o meio dela. Enquanto havia uns 4 componentes, estava meio equilibrado o negócio, né? Na hora em que ela dá um tapa na cara do Sr. K, porque ele disse que a mulher não significava mais nada para ele, ele perde o lugar dele, porque o lugar dele era o lugar de desejo sobre a mulher. Então ele tinha alguma coisa a ver com a Dora, porque a Dora também tinha o desejo em relação à Sra. K, né? Que é isso que o Freud não percebe de primeira, depois ele vai perceber mais para frente, né? Mas já tinha acabado o tratamento, né? Então ele diz assim, havia uma equiparação entre a Dora e o Sr. K. Ela achava que ele desejava a mulher. Quando ele diz que não deseja mais, caiu. Aí desequilibra e ela tem o sintoma. Não, então, na condição de mulher mesmo, ela tinha... como a mãe era uma figura muito apagada, né, que ele mesmo diz, ela não sabia a referência do que seria o desejo do pai. Então, quando o desejo do pai se desloca da mãe para a Sra. K, ela diz assim, esse é o modelo, tá certo? Então eu vou buscar saber o que é uma mulher. O que uma mulher deve fazer para ser o desejo do meu pai? Minha mãe não é mais. Isso fica em aberto. Para o Freud não, e nem para o Lacan, eles não assumem isso. Eles não colocam a Dora como uma homossexual.
Ela, tanto que depois ela casa, tem filhos, ela, né, tem uma vida normal. Eles colocam ela como alguém que tinha dúvida em relação ao que é ser uma mulher. Como é que eu desperto a atenção de um homem? Então ele diz assim, que será que o pai fazia para dar prazer para a senhora K? Então, a boca, o sexo oral, uma disfunção a partir daí, e aí a afonia seria uma manifestação desta fala que falta. Mas é uma suposição também meio, né, forçada. Não sabemos. Surge uma angústia que vem desse encontro imaginário do meu corpo, né, com o simbólico do meu corpo. Não, então, não há como determinar exatamente o que é esse desencontro, mas ele diz que a angústia surge a partir daí. Né? Ele diz assim, nós temos ele fala do estádio do espelho, né? Que é onde a gente vai formar esta imagem do próprio corpo, a imagem psíquica do nosso corpo. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos colocar palavras, né? O eixo imaginário vai cruzar com o eixo simbólico, que é o eixo da fala, é o eixo das palavras. Então ele diz assim, na hora em que eu começo a falar sobre meu próprio corpo, alguma coisa não encaixa, não encontra. E esse desencontro é angustiante. Por exemplo, um homem que fala de si mesmo como uma pessoa fraca. O que ele vai buscar? Tentar fazer um encontro com uma imagem de alguém mais forte. Então pode ser que ele queira fazer musculação. Ou ele fala de si mesmo, né, para ele mesmo, de que ele é, sei lá, um covarde. Estou chutando coisas aqui, tá, gente? Não tem. Precisa escutar a pessoa para tentar pegar alguma coisa, né? Ou ele é um covarde, então o que ele vai fazer? Pegar uma moto e acelerar 300 por hora. Então, ele não fala, isso não sai assim, eu sou fraco, eu sou covarde, mas aparece na fala dele referências a essa falta de coragem, referências a essa questão de fraqueza. Eu desisto das coisas, sabe? Eu começo a fazer as coisas, mas eu não termino. O que isso quer dizer? Pode ser fraco, pode ser não persistente, pode ser seguro, pode ser um monte de coisa. Precisa ouvir mais, mas isso já te deu mais ou menos uma pista interessante, né? Começa as coisas, mas não termina, né? Aí a pessoa começa a falar mais. Então, o que aparece, né, neste desencontro de imagem e fala. Muitas vezes isso gera angústia, gera sintoma. Está na base ou de uma neurose e até às vezes mesmo numa psicose. Bem que o Lacan vai dizer que no caso da psicose o corpo é despedaçado. Não há uma integração do corpo. O psicótico em geral trata partes do corpo. Por isso quando eles deliram eles dizem assim, não, minha cabeça não está mais no meu corpo. Meu corpo já apodreceu, isso aqui, sei lá eu o que é. Né? Eu não sou um morto-vivo, meu corpo foi abduzido, né, pelos ETs, colocaram um boneco no lugar. Eu sou um boneco, eu não sou, né? Se começa a escutar relatos, né, de psicóticos mesmo, né? Eles falam muito dessa coisa do corpo que não existe, o corpo que se desmanchou. Frankenstein, né? A história do Frankenstein é uma história clássica, né, montar um corpo a partir de partes de um... Ele traz o exemplo, para sair fora do humano, do carapau, né, que é um peixinho. Ele fala, o carapau, ele tanto tem o comportamento ligado, vamos dizer assim, à sexualidade, o comportamento sexual, quanto o comportamento agressivo. E ele vai discutir muito isso, ele vai dizer assim, a agressividade e a sexualidade são inatas no homem também. Tanto que o ato sexual é um ato considerado um ato com uma certa violência. Não deixa de falamos do nome do pai, na verdade nós estamos falando de um modelo. Que ele diz assim, nós somos baseados em modelos. Agimos, né,
conforme aquilo que vemos da ação do outro. São leis do nosso funcionamento, que não são naturais, aí que está. Na natureza, o Édipo não existe. O Édipo é falado. É um modelo da linguagem. Mas além do modelo da linguagem, nós temos vários modelos que são do eixo imaginário. Por isso que ele dá o exemplo das maquininhas que ficariam uma meio que copiando a outra, né? Nos mesmos movimentos. Bom, se ficassem exatamente fazendo os mesmos movimentos, aconteceria a mesma coisa nos carrinhos de bate-bate, né? Que eles acabariam todos acumulados no centro lá, né? Por que eles não acumulam no centro? Porque tem uma pessoa no volante e ela desvia para cá, desvia para lá. Então ele diz assim, existem modelos imaginários e existem modelos simbólicos. E existe alguma coisa da própria pessoa. Ele vai introduzir agora para nós por que ele acha que a foraclusão do nome do pai gera a psicose. Tá? Então ele já está dando a dica para nós. O que é o nome do pai para mim? Tá certo? Ele está dizendo assim, é um conjunto de leis. Sim. Tá certo? Que não quer dizer exatamente a lei daquele pai biológico. Também faz parte, mas leis que regimentam o funcionamento humano, de uma forma geral. Que, por exemplo, se você sai daqui e vai para a Indonésia, você vai ter um tempo de adaptação, porque as leis lá funcionam de uma outra forma. Certo. Leis, costumes e, né? O que pode, o que não pode, o que se deve fazer, não deve fazer. Você vai cometer algumas gafes, vai cometer alguns enganos, porque é diferente do que você aprendeu aqui. Né? Na psicose, há alguma coisa desta lei inaugural, vamos dizer assim, falha. Durante um bom período agora, né, nos próximos capítulos, ele ainda vai dizer que ele ainda não introduz a foraclusão do nome do psicanálise, conforme você conta, aquilo se atualiza. Né? A nossa memória, quando nós buscamos alguma coisa na memória, nós temos a impressão de que é um arquivo morto lá, né? Tem uma cópia, eu trago uma cópia e vou trabalhar com essa outra. Não, é um arquivo vivo e modificável. Conforme eu vou lembrando daquilo, aquilo já está se modificando. Já está construindo novas cadeias. Porque você está contando no momento atual. Com toda a sua vivência que passou por todo esse tempo. Então, a hora que você resgata, isso começa a se conectar a outras coisas e, naturalmente, essa cadeia se modifica. Então, ele é morto e vivo ao mesmo tempo. Que ele fala dele como morto. Então, o Lacan diz, né, um dos fenômenos da linguagem que aparece na psicose é esse fenômeno de uma outra identidade. Isso. Veja, sai, mas volta. Isso. No delírio, especialmente no delírio psicótico, ou até mesmo paranoico, sai e não volta, fica lá fora. Acaba voltando, mas demora muito. Sim. Então pode passar 1, 2, 3 dias delirando, né? E ele diz assim, e o cara fragmentou. Aí quando ele voltava, ele diz aqui, tem uma espécie de um aterramento, né? Alguma coisa que constitui de novo um único centro. Aí ele conversa normalmente, ele sentava, comia, conversava com as pessoas, era extremamente educado com as senhoras, né? Era um cara... Quando surtava, tchau, um abraço. Então, o que o Lacan está dizendo é que esta língua fundamental é a língua que ele cria para falar dos fenômenos que acontecem com ele. As almas, todos os homens atamancados. E aí ele cria quase que o livro tem 600 páginas completo. Né? Então, veja, como é possível desenvolver uma história tão longa, né, falando de uma coisa que só está na cabeça dele? Sim. Então ele acaba desenvolvendo uma série de termos próprios
que ele vai chamar de linguagem fundamental, para definir coisas, não, o tal do Nevergang lá, né? Nevergang. São as almas que dominam ele, né? Termos, e aí o Lacan fala, fenômenos da linguagem que aparecem, né, na psicose. Não há palavras suficientes, né, normalmente, em qualquer dicionário, que definam fenômenos que são muito fora do normal. Ele vai lá e modifica o Fleischzig, que também era morto e vivo ao mesmo tempo. Ele muda Deus, ele vai mudando, ele vai. Ele diz assim. E aí o que é que vem? Aí vem um simbolismo, né, vem um simbólico, que é novo, que é dele. A estrutura psicótica leva à construção de uma linguagem que Lacan insiste e diz assim: só do diagnóstico de psicose se tiver distúrbio de fala. Na psicanálise a gente não dá diagnóstico. Se for ao psiquiatra, ele tem a obrigação de te dar um diagnóstico. Sim. Até porque ele tem um protocolo para seguir, com medicações e tudo mais. Então ele tem que ter um diagnóstico. Né? Agora, na psicanálise, nós achamos que o diagnóstico, ele, de certa forma, limita o inconsciente. Ele fecha o inconsciente. Então, nós evitamos ao máximo e não trabalhamos com isso. Ah, você pode me dar uma declaração XYZ que... Não, o psicanalista também não faz isso. A não ser que ele seja também psicólogo e ele possa fazer laudos de psicologia. Né? Como eu não sou, por exemplo, no meu caso, eu não posso dar documento nenhum. Não é como, né? E mesmo que eu desse, não teria nenhum valor. Escolhido para procriar, né, através de Deus, uma nova raça, assim. Ele diz assim, ao mesmo tempo que é uma relação amigável, é uma relação tempestuosa, né? Que veja, Deus é uma figura que está fora. Sim, sim. Né? Ele, de certa forma, coloca Deus dentro de uma dimensão dentro. Normalmente, como nós, vamos dizer que não somos psicóticos, olhamos para Deus fora, isso, né? E eu, inclusive, posso até falar para ele, mas eu não consigo falar com ele. Ele não responde. Isso, né? Se for o caso, eu procuro um padre, alguma coisa que talvez se coloque como um representante da palavra de Deus. Ou a Bíblia, né? Que dizem que foi ditada por Deus e coisas do tipo. Mas eu não tenho um diálogo direto. Eu não tenho uma interação. Deus não age diretamente sobre mim e eu também não ajo diretamente sobre ele. Certo? Só que no caso da psicose, essa virtualidade da relação desaparece. É dada concretude para as coisas que não são concretas. Se eu quiser escutar o Deus, eu tenho que me tornar Deus. Isso, eu me divido em dois. Quando a pessoa diz assim, eu ouço vozes que ninguém está falando, só eu ouço. É ele mesmo que se dividiu e está falando através desta outra pessoa que é a divisão. Então ele fala aqui no final do texto, ele fala assim, né? Nós não sabemos do Schreber, a pessoa Schreber. Nós sabemos desta multiplicidade que aparece na escrita dele, dizendo sobre os fenômenos dele. É o Deus, é as almas, é isso, é aquilo, é o vivo e o morto. Ele fala assim, isso é o que aparece no fenômeno da linguagem. Ele mesmo se insultando, dizendo assim, não, você, né, Deus falando para ele, você é uma porcaria, você é uma carcaça. O que é uma carcaça? Alguma coisa que já morreu e está acontecendo. Do homem Schreber, nós não conhecemos muita coisa. Mas nós conhecemos mais desses outros que se desdobraram. O próprio Deus, o próprio Fleischzig, morto e vivo, ele mesmo morto e vivo. Ele fala, porque é disso que ele falava. Ele falava das constelações de Cassiopeia. Ele fala assim, o quanto já dissemos, e ele vai insistir isso em outros seminários, né? Dizendo assim,
há uma espécie de um reflexo do mundo celeste na mente do homem. Por que tanta gente segue aquela coisa dos horóscopos? O que é horóscopo, gente? É um espelhamento celeste. O dia que eu nasci, o Sol estava na constelação X, que aliás já não está mais nada, né? Porque já mudou tudo isso. Então, o pessoal continua com a constelação lá quando foi criado o negócio. E ele fala assim, então é bastante comum no fenômeno psicótico esta passagem para esta visão celeste. Se tem que ser alguma coisa superior a mim, então os astros estão dizendo alguma coisa sobre a minha vida. Tem que ser alguma coisa do céu, muito mais forte do que eu, não pode estar no mesmo nível que eu. Sim. Tá certo? Então, na hora em que eu faço essa divisão de mim mesmo, eu adoto o quê? Imagens ligadas a esses seres superiores.